September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side. Olá pessoal, eu sou a Vivi Melo. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer um laço de crochê, uma gravatinha de crochê. E aí, para fazer essas peças, eu utilizei a agulha número 4, tesoura, e usei o fio amigurumi. Eu escolhi as cores verde e um tom de rosa. E foi exclusivamente para essa girafinha aqui, ó. Fica super delicado. Diferencia a sua peça, tá vendo? Então, vou mostrar pra vocês como é que faz. E ela é super simples de fazer. Bom, a gente precisa de... Não precisamos, né? Fazer. Pra gravata, são 7 correntinhas. 7 correntinhas e 12 carreiras de ponto baixo. Para o laço, a gente faz 6 correntinhas, 12 carreiras de pontos baixos e a última a gente faz um acabamento por toda a peça, por isso que ela dá esse formato mais arredondado, tá vendo? Então ela fica mais arredondada do que a gravata, ó. A gravata fica mais pontuda. Opa! A gravata fica mais pontudinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente precisa fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais um ponto que é para subir. Então, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Esse último acabou ficando apertado. Aí, uma correntinha e a gente vira o trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma correntinha vira o trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, opa, e 6. Bom, aí a gente segue, né, em carreiras de ponto baixo até chegar em 12 carreiras de ponto baixo. Chegando em 12 carreiras de ponto baixo, então a gente vai ter esse formato aqui, tá vendo?
Então, aqui, se fosse para fazer a gravata, a gente só, né, daria aqui o acabamento final. E aí, usa um fio, mais ou menos 30 centímetros, pra gente poder colocar o meio, fazer a gravata. Eu vou finalizar aqui como laço, aí depois explico melhor para vocês. Então, aqui a gente vai fazer um laço, tá bom? Então, aqui, ó, como eu já finalizei, agora eu vou só dar acabamento de todo o arredor, né? Então, faço mais um ponto na voltinha, tá vendo? Para deixar ele mais arredondado. E vou fazendo um ponto baixo por todo o meu trabalho, até dar toda a volta. Aí, sempre que chega nessa lateral aqui, ó, você faz 2 pontos baixos no mesmo buraco para fazer essa voltinha, tá bom? Vai tomar cuidado com essas pontas, né? Opa! Quando chega aqui, ó, na ponta, a gente já aproveita e já vai arrematando aqui junto, tá vendo? Assim a gente já prende. Ó, fiz 2 pontos baixos no mesmo buraco. Então, eu já vou prendendo aqui, ó, aquele fio que era da parte de baixo. Já vou prendendo ele ali para não ficar nenhuma pontinha solta. Aí já facilita na hora do acabamento. Procura fazer sempre ponto a ponto, tá vendo? Procura aqui o próximo, para não dar muita distância, né? Para ele não ficar muito distante. É um ponto do lado do outro. E aqui a gente faz um ponto baixíssimo, tá vendo? A gente vai cortar. Mas aqui eu tinha feito com 7, então tá vendo? Ela acabou ficando um pouquinho mais larga do que o laço que eu já tinha feito, ó. Mas é pouca coisa, não tem problema. Então, a gente pega esse pedaço aqui, né? Acha o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá praticamente 14, né? A gente acha o meio. Pra gente poder prender. Tá vendo? Vai olhando, vai ajeitando. Aqui depois a gente vai fazer o acabamento também. Peraí que eu acho que eu prendi. Prendei do outro jeito mesmo. Ó. Só amarrar. Tentar, né, deixar o mais centralizado. Aí vai dando a voltinha.
Dá a volta para um lado, dá a volta para o outro, até chegar, né? Fique de um jeito que você olha e fala, não, pra mim tá ótimo assim, tá vendo, ó? Aí aqui, por último, dá uma amarrada também, pra ele ficar bem apertado. Aí aqui, a gente esconde essa ponta dentro dos... Vai escondendo aqui, tá vendo? Vai escondendo, pra deixar o acabamento bem certinho. Depois a gente esconde aqui, mas esconde por dentro, né? Que essa ponta não fica aparecendo. Ó, tá vendo? Vou cortar aqui já, pra vocês verem. Tá vendo? Esse é um laço, mas se você quiser dar mais voltas, pode dar mais voltas. Uma gracinha. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijo e até mais. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Vivi Melo. No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês um pouco da experiência, né? Compartilhar um pouco da experiência que foi viajar com 3 crianças para a Europa e falar uma das principais paradas, né? Que foi a Disney Paris. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever e compartilhar com outras pessoas também que querem passar por essa experiência e deixar nos comentários, né, o que vocês estão achando, tá bom? Vamos lá! Bom, um dos pontos mais importantes, né, de uma viagem, de qualquer viagem, é a programação. Então foi uma viagem que a gente programou com bastante tempo de antecedência. Então nós pensamos em todos os roteiros, pesquisamos muito, conversamos com outras pessoas. E um dos pontos aqui que eu quero deixar, né, de atenção é sobre documentação. Então, independente do lugar que você vai, é sempre importante fazer um checklist, né, de tudo que você vai precisar e verificar se a documentação realmente está em dia, principalmente quando você viaja para outros países que tem... No caso da Europa não precisa de visto, mas como turista, né? Mas precisa de passaporte, tem que ter validade, tem que ter seguro-saúde. Então, tem muitas coisas, muitos pontos, né, que envolvem. No nosso caso, como nós fomos com crianças, então o meu filho mais velho precisava da autorização do pai dele, a minha enteada precisava da autorização da mãe dela. Então, a gente precisou, né, conferir toda essa documentação. Fizemos com calma também, com antecedência, para que tudo desse certo. Então, o primeiro ponto de atenção aí é sobre a documentação. Fiquem super atentos, porque realmente a gente não pode, né, correr esse risco. Eu conheço pessoas que perderam viagens por achar que o documento estava válido e o passaporte não estava válido. E aí acabou perdendo uma viagem aí, né, super importante, super planejada, e na véspera que não dava mais tempo de fazer nada, tá bom? Bom, falando especificamente da viagem, né? Então, o que nós programamos? Como o nosso destino principal era conhecer a Disneylândia de Paris. Mas é óbvio, né, que fica bem difícil de ir para Paris e não querer ir no centro, né, e conhecer realmente lá os pontos turísticos. E como a Disney era muito longe, dava mais ou menos em torno de 1 hora e 20 de distância até o centro, então a gente achou que ficaria muito cansativo. De repente no centro, ir para Disney e voltar todos os dias, né.
Então nós escolhemos ficar em 2 lugares, né, 2 momentos distintos. Então nossa primeira parada foi ir direto para Disney. Lá nós ficamos bem perto, dava mais ou menos uns 10, 15 minutos até o parque. Nós planejamos também conhecer os parques, né, em dias diferentes. São 2 parques que tem. Então nós escolhemos passar um dia inteiro em um parque e o outro dia inteiro em outro parque, para que a gente pudesse aproveitar ao máximo. E mesmo assim, não foi tempo suficiente, se fossem 2 dias, assim, porque quando você vai com criança, ainda mais criança pequena, o Miguel, ele tinha 1 ano, então a gente, você acaba tendo uma rotina um pouco diferente, né, quando você tá com criança pequena. Então, se a gente tivesse passado mais tempo, a gente teria aproveitado um pouco mais. Mas mesmo assim, para nós, né, valeu super a pena. Nós não conhecíamos e nem outra Disney, né? Então, acho que para quem já conhece Orlando, talvez não seja tão atrativo, porque não tem tantas opções. Mas Disney é Disney em qualquer lugar. E aí, só quando você realmente está lá, você entende toda aquela magia Disney, né? Então, valeu a pena sim. O Luke e a Duda, que já são maiores, né? Então, eles curtiram principalmente o 2º dia de parque. Que lá eles tinham brinquedos de aventura, né? Então, para eles foi muito mais proveitoso no 2º dia. Mas o 1º dia também foi, porque... principalmente na parte do show, é um espetáculo à parte. Nós fomos no verão, então o verão na Europa escurece muito tarde, então era 10 horas, 10h30 começou a escurecer. E aí foi muito engraçado que as pessoas começaram já a se concentrar em frente ao castelo. E aí já todo mundo esperando naquela expectativa, o show começou às 11 horas e teve 1 hora de duração e realmente é um espetáculo à parte. E nós saímos do parque, já era quase meia-noite, quer dizer, já era meia-noite, né? Então acho que a escolha de ficar ao lado foi super importante neste momento. E aí uma outra escolha que nós fizemos também, como a gente sabia que era um dia super intenso, então a gente não foi muito cedo pro parque, porque nós passamos 12 horas lá, mais de 12 horas, né? Então se chegasse muito cedo seria muito cansativo para o Miguel. Nós providenciamos levar, né, as refeições dele e ele ficou super bem. Levamos um carrinho onde ele dormia o tempo dele, de vez em quando ele levantava, corria, brincava. Levamos em alguns brinquedos, né, de criança, assim. Mas ele não deu trabalho nenhum, foi um passeio que todo mundo pôde aproveitar e valeu muito a pena. O que também era bem interessante, porque tem um aplicativo, né, que você pode baixar do parque. Além do aplicativo também, lá você na portaria você já pega o mapa. Então você sabe onde estão os brinquedos, qual o tempo das filas. Pra gente não era interessante utilizar o Free Pass, não me engano é esse o nome, porque o deslocamento muitas vezes não dava muito certo, né? Então a gente preferia olhar quando tinha algum show assim, onde as pessoas acabavam se concentrando mais, era o momento que as filas estavam menores, então a gente aproveitava. Então teve brinquedos que a gente conseguiu ir várias vezes. E então conhecer um pouquinho antes, ver quais são os brinquedos que tem, os brinquedos que eles queriam ir, assim, foi bem interessante, né? A gente conseguiu programar isso bem. Bom, outra dica aqui é sobre comprar com antecedência. Então, nós compramos todos os passeios no Brasil, tanto os passaportes, né, da Disney. Quando chega na bilheteria, você só faz a troca. Tem um momento também para entrada de revista.
Então a gente perde ali um tempinho, né, para essa entrada, mas foi super rápido e aí, como a gente já tinha comprado, a gente não pegou fila nenhuma. Então essa é uma dica que eu quero deixar, porque também valeu super a pena já ter tudo programado, tudo comprado aqui, inclusive os passeios que nós fizemos também em Paris, mas aí depois eu conto pra vocês. O lugar também que tinha bastante fila foi no momento nos restaurantes. Então, os restaurantes, as filas eram enormes. Então, a gente perdeu, né, um certo tempo ali, nos 2 dias, todas as refeições que nós fizemos, que não pode levar nada. Então, aí o que a gente fazia, né? Então, eu fiquei na fila para comprar e meu marido sentou com as crianças, né? Já providenciou ali, ficou esperando até liberar um lugar pra gente se organizar melhor. E aí, sobre o idioma, né? Afinal, bom, eu falo inglês muito básico, mas a gente conseguiu, meu marido também, mas a gente conseguiu, sim. Foi super tranquilo. O que eu presto muita atenção, né? Então eu ficava observando já com antecedência qual o pedido que a gente ia fazer, o que a gente ia comer, para a hora que chegasse ali o momento. E eu fui, na minha vez, eu fui super rápida, assim, até mais rápida do que outras pessoas, né? Então, deu para se virar, não tivemos problemas. Uma situação ou outra, assim, às vezes aparecia sempre no parque, né, tem bastante estrangeiro também, então tinham portugueses, tinham brasileiros trabalhando, mas a gente não teve nenhuma situação que teve uma grande necessidade, assim, nós passamos 3 dias ali próximo, né, perto da Disney mesmo, e fomos ao shopping num dia, passeamos fomos fazer compras na Primark, inclusive é uma ótima opção aí, principalmente nesse período de verão que tem bastante promoções, as promoções são muito boas, valem super a pena, então nós não tivemos absolutamente problema nenhum com o idioma, inclusive nós também optamos em ficar em casas de Airbnb, porque o custo-benefício era muito interessante. Então a gente precisava, né? Quando chegava nas casas, as pessoas iam receber. Então a gente também conversou, né? Não tivemos dificuldade em relação ao idioma, não. Eu acho que quem de repente tem medo aí porque não tem o idioma, a gente consegue se virar bem, sim. Acho que basta programar muito, saber onde você está, o que você está fazendo, quais são as suas necessidades. Acho que a programação foi um ponto chave aí, um ponto principal para que a gente conseguisse sair do Brasil. E fomos para a Itália. Da Itália a gente foi para França. E da França nós fomos para a Suíça, e da Suíça nós voltamos para a Itália novamente, e andamos de carro, andamos de trem, enfim, fizemos todos os passeios aí que a gente tinha programado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fica a dica aí para quem tem criança e quer conhecer a Disney. Vale a pena, sim, mas eu acho que dividir, sabe? Ficar próximo da Disney e depois conhecer Paris ou vice-versa, né? Porque é um pouquinho distante. Então, espero que vocês possam também usufruir de uma experiência que foi incrível e que tá marcada, né, em nossas vidas, e que a gente vai levar com muito carinho aí, outras culturas, outros costumes, outras coisas, né, outras experiências que a gente viveu nesse período, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Aê, fala um oi. Oi. Oi.
ما تقلقش يا عارفة. Olá! Agora nós iremos então para a parte prática da nossa aula. Precisaremos de uma agulha, eu estou usando aqui a número 3, mas normalmente eu uso a 4 também, uma tesoura e essa lã. É uma lã comum que vocês encontram em armarinhos, e aí vocês podem até aproveitar, se já tiver em casa. Eu peguei aqui um resíduo mesmo, né, que eu já tinha. Então, vamos reaproveitar aí o que a gente já tem, tá bom? Bom, para começar, acho que o primeiro grande desafio do crochê, independente aí do que vocês irão trabalhar, né, no decorrer do tempo, é segurar a agulha. Então, as pessoas perguntam muito, qual é o jeito ideal ou a forma correta de segurar a agulha? Na verdade, o objetivo é a gente chegar no projeto. Então, se você consegue realizar a peça segurando de formas diferentes, tá ótimo. Mas existem duas formas, né, aí para vocês poderem assimilar. Uma delas é segurando num formato caneta. Então, aqui, né, como se eu estivesse segurando uma caneta, um lápis, enfim. Ou até mesmo segurando um garfo. Também é uma outra forma de vocês lembrarem, tá bom? O outro grande desafio, acho que é o primeiro nó. Então, a gente vai começar aqui de uma forma mais simples, para que vocês consigam acompanhar e para quem ainda não tem experiência aí no crochê e quer iniciar, tá bom? Então, vai pegar o fio de vocês, faz um Ezinho. Então, vamos lá. Faz um Ezinho com a parte de trás, tá vendo? Esse fio que tá atrás. Você vai passar um pedaço por dentro do seu Ezinho e aí vai puxar. Tá vendo que a gente formou aqui, ó, que é onde a gente vai passar a agulha. A gente precisa desse movimento, que é de ajuste. Se você não tiver esse movimento, tá errado. Então, precisa desse movimento para que a gente consiga trabalhar aqui com uma linha, tá bom? Vou fazer novamente, para que vocês possam entender. Então, faz um Ezinho, um L. A ponta que tá aqui, ó, ponta maior, você vai passar ela do lado contrário, ó, de baixo para dentro, como se estivesse passando um L também por dentro. E aí, a gente puxa essa ponta que é a menor. Não precisa puxar muito, tá? Não é para dar um nó, é só para flexibilizar. Aí, agora a gente ajusta aqui, tá vendo? Como que você faz para ajustar o seu ponto. Um outro desafio também que eu considero é como segurar a linha. É a mesma coisa, cada um vai ter uma forma, né, que sente mais confortável de fazer isso. Eu aprendi a enrolar na mão, dessa forma eu me sinto mais segura. Então, eu enrolo 2 vezes ou mais. E aí, eu tenho essa distância aqui. Eu não posso deixar meu trabalho muito longe, tá vendo? Porque eu não consigo segurar. Então, eu preciso deixar ele um pouco mais próximo. Então, com a mão esquerda, normalmente eu dou essa sustentação. E também com a mão esquerda, eu seguro aqui a base, né, do meu ponto. E a mão direita é o que eu estou trabalhando aqui, o movimento, tá? Então, pra gente começar o quadradinho, a gente precisa fazer 6 correntinhas. Então, como que faz uma correntinha? Sua agulha está lá, né, já no nosso nozinho, por cima, tá vendo? Então, vocês vão dar uma laçada de baixo para cima, laçou, passar por dentro desse primeiro ponto. Eu já tenho um.
laça, passar por dentro, eu já tenho 2. E aí, aqui eu vou soltando o meu trabalho, tá vendo? Laça, passa por dentro, eu tenho 3 pontos. Laça, passa por dentro, eu tenho 4 pontos. Laça, passa por dentro, eu tenho 5 pontos. Laça, passa por dentro, eu tenho 6 pontos. Aqui eu já tenho os 6 pontos que eu preciso para formar a primeira base do quadradinho, que é o nosso círculo, tá bom? Então, é importante treinar essa correntinha, porque no começo ela vai ficar mais frouxa ou mais apertada, então precisa treinar. Quando vocês estiverem sentindo a segurança, né? Tô vendo aqui que a minha correntinha agora tá legal. Então, aí vocês, aí a gente caminha para a segunda etapa, tá bom? Então, vamos lá novamente. Ezinho. Pega a parte do fio maior. Passa de fora para dentro. Puxa para dentro aqui, ó. E puxa por baixo pra gente formar lá o nosso ezinho aí. Ajusta na agulha. Segura a linha na mão. Laça, passa por dentro. Primeiro ponto. Laça, passa por dentro. Laça, passa por dentro. Laça, passa por dentro. Laça, passar por dentro. Solta o fio. Laça, passar por dentro. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse primeiro ponto a gente não conta como 1, porque é onde a gente vai usar para fazer a junção aqui do círculo. E aí, se você, muitas vezes ele fica muito apertado, então, normalmente a gente não conta ele, tá? Fez as 6 correntinhas, agora a gente vai fazer a junção, tá vendo? Juntou, então, esse primeiro ponto aqui, passa a agulha pelo meio, dá uma laçada e passa por dentro dos 2 pontos. E aí, a gente tem um círculo, tá vendo? Vou fazer novamente. Temos aqui, então, 6 correntinhas, passa por dentro do último ponto, dá uma laçada, passa por dentro dos 2 pontos. E eu vou ficar com um ponto só na minha agulha. Agora, a gente precisa formar um quadrado, como esse aqui, só que aqui eu já tenho mais de uma carreira. Esse lado aqui. Então, eu preciso fazer agora 3 pontos separados por uma correntinha. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 conjuntos de 3 pontos. Então, aqui estamos no nosso círculo. Para que isso aconteça, como a gente não tem nenhum ponto ainda, então, a gente vai sempre começar com 3 correntinhas. Então, vai lá. Laça, passa por dentro, uma correntinha. Laça, passa por dentro, 2 correntinhas. Laça, passa por dentro, 3 correntinhas. Aí, agora, a gente vai para um ponto alto. Laça, passa por dentro de todo o círculo, laça novamente, e aí você vai ficar com 3 pontos na agulha. Laça, passa por 2 pontos, ficou com 2 na agulha, e laça, fica com 1. Então, o objetivo é sempre ficar com apenas um ponto na agulha. Então, a gente precisa de mais um ponto aqui para formar o primeiro conjunto de 3 pontos.
laça, passa por dentro, laçou, fica com 3. Laça, passa por 2 pontos, fica com 2 na agulha, laça novamente e vai ficar com 1. Então, formamos aqui, tá vendo? 3 pontos. Pra gente separar um do outro e conseguir visualizar esse conjunto aí, a gente precisa fazer uma correntinha para separar. Então, faz uma correntinha e volta novamente. Aqui, lembra que eu comentei? Eu falei que a gente precisava fazer 3 no começo, mas é no começo de cada carreira, tá? Então, aqui vocês continuam exatamente como a gente estava fazendo no último ponto. Laça, passa por dentro, laça, fica com 3. Laça, fica com 2 pontos, laça, fica com 1 ponto. Então, novamente. Laça, fica com 2 pontos, laça, fica com 1 ponto. Então, continuando aqui, laça, passa por dentro, ficou com 2, laçou, ficou com 2. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês, tá? Bom, voltando aqui, então, perceba que a gente já tem um mini quadradinho. Então, ó, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Agora, a gente precisa fazer a junção. Importante, vocês vão olhar, assim, normalmente para esse primeiro e vão falar, meu Deus, não tá redondo, não, quer dizer, não tá um quadrado, né? De fato, esse primeiro sempre fica com um aspecto de que ele tá meio arredondado, mas conforme a gente vai seguindo, ele vira um quadrado, tá? Bom, aqui, agora que vocês vão precisar prestar bastante atenção e identificar. Lembra que a gente fez 3 correntinhas? Então, agora a gente precisa fazer essa junção. O que acontece? A gente faz a junção, então, pegando esse primeiro ponto aqui, ó. Vocês vão observar, ó, que tem as 2 correntinhas aqui em cima. Vocês vão entrar com a agulha exatamente no meio delas. E agora, o que vocês vão fazer é um ponto baixíssimo. Então, passa a agulha, ó, estamos aqui. Deixa eu voltar. Então, aqui, terminou. Passa a agulha por dentro. Laça lá por trás, puxa esse fio e ele vem direto. É um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, ele precisa chegar até aqui, nesse intervalo, que é onde a gente vai começar a próxima carreira. Mas o que a gente precisa fazer? Passar por cima dessas 3 correntinhas, como se estivesse fazendo um ponto invisível. Na verdade, a gente acaba fazendo, né, uma correntinha aqui por cima. Então, o processo é o mesmo. Passa bem por dentro, laça, laça novamente, tá vendo? É como se eu estivesse criando correntinhas por cima das correntinhas que eu já tenho. E aí, ela dá um efeito como se fosse uma continuação mesmo. Então, ó, a gente passa por cima de uma forma como se nem existisse, né, a corrente de baixo, tá? Aí, chegou aqui no intervalo, passa por dentro, laça e faz o ponto baixíssimo também. Aqui que a gente vai continuar a próxima carreira. Então, lembra que eu falei? Toda vez que começar, a gente precisa fazer 3 correntinhas. Então, laçou, passar por dentro, faz 3 correntinhas. Olha como fica. O objetivo do quadradinho é a gente aumentar ele cada vez mais. Conforme a gente vai aumentando, a gente vai criando intervalos maiores. Então, vou pegar aqui uma peça para vocês verem. Ó, esse que a gente fez agora é esse meio.
No segundo, vocês vão perceber, ó, observem que nesse traçado, a gente tem sempre, que a gente vai chamar aqui de esquinas, tá? E todas as esquinas, a gente tem uma dupla de 3. Todas as esquinas a gente tem essa dupla. E conforme vai crescendo, ó, observa aqui, ó. Conforme vai crescendo, a gente vai criando intervalos maiores, tá vendo? Então, vai fazendo quadradinho, vai criando quadrados, intervalos maiores. O que a gente não pode esquecer, e quando a gente chega nas esquinas, a gente não pode esquecer que ela é dupla, justamente para dar esse efeito aqui do quadrado, senão ele perde isso aqui e aí fica errado. Então, observem, né, para ver se nas esquinas vocês estão fazendo a duplinha, tá bom? Então, aqui, a gente vai criar a nossa primeira dupla. Então, 3 correntinhas, é o mesmo ponto que a gente fez anteriormente, que é o ponto alto, tá? Laça, passa por dentro. Novamente. Eu tenho 3 pontos aqui. Aí, eu vou fazer uma correntinha para separar essa dupla. Continuo no mesmo buraco, tá vendo? Laça, passa por dentro. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Tenho 2. E tenho 3. Então, tá vendo? Ele cria até essa pontinha aqui, que é justamente o intervalo que a gente fez. Então, temos 3 e 3 no mesmo ponto. Aí, a gente continua. Agora, com o intervalo de um conjunto para o outro, uma dupla para a outra, vamos pensar assim, nós daremos um intervalo de 2 correntinhas. Fez 2 correntinhas, laça, vai lá no intervalo maior, ó, passou. Peraí, que no intervalo maior tá aqui, só contar. 1, 2, 3, intervalo maior aqui. Passa por dentro e aí é o mesmo processo. Tenho 3 na agulha, fico com 2, laço, fico com 2, com 1. Laço novamente, passo por dentro, 3 na agulha, laço, fico com 2, laço, fico com 1. Laço novamente, passo por dentro, fico com 3, laço, fico com 2, laço e fico com 2. Então, aqui a gente vai repetir o que a gente fez aqui nesse começo, tá bom? Então, uma correntinha para separar o conjuntinho, laça, passa por dentro. E aí, vocês vão tentando fazer aí, que eu volto para mostrar para vocês. Voltamos aqui, então, com o nosso quadradinho, já, tá vendo? Já tomando cara, né? Aqui, então, a gente faz novamente aquela junção, que passa por dentro, no meio, tá vendo? Faz essa junção, ponto baixíssimo. E aí, a gente dá continuidade. Agora, eu vou mostrar pra vocês, como se a gente já estivesse finalizando. Então, tudo vai depender da proposta que vocês querem, né? Você vai fazer um quadrado maior, você vai fazer um quadrado menor. O que é importante depois pra gente poder juntar os quadradinhos, que a última carreira, ela precisa ser na mesma cor. Então, se você vai juntar esse quadrado com outro quadrado, precisa ser na mesma cor, essa última aqui. Porque, dessa forma, a gente consegue fazer um acabamento melhor. Então, digamos que aqui, se você quiser trocar a cor, eu vou mostrar para vocês com a proposta da troca de cor, tá?
mas pode ser que, né, de repente você não queira fazer e finalize e faça os quadradinhos todos na mesma cor. Então, ó, aqui, ó, vamos pensar que aqui fosse o quadradinho de uma cor diferente, tá vendo? Ficaria bem difícil da gente trabalhar um acabamento interessante aqui se fizesse dessa forma, porque vai ficar aparecendo a linha. Tanto se a gente usar o rosa como usar o verde, ele vai ficar aparecendo. Aí depende também, né, do resultado que você queira, mas para que visualmente ele fique com um acabamento melhor, poderia ser aqui, digamos que no mesmo tom de rosa que eu usei, né, então faria aqui essa última na mesma cor, e aí eu faço a junção e isso não iria aparecer, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui como que vocês podem fazer para trocar. Normalmente, gente, pode ser que tenham outras formas, tá? Mas vou imaginar aqui, então, e mostrar aqui o que normalmente eu costumo fazer. Eu corto essa ponta. Não deixo ela tão curta, porque depois a gente precisa esconder essas pontas. Aquele nosso ezinho, a gente passa a ponta cortada por dentro e puxa. Depois dessa ponta a gente esconde, tá? Normalmente, quando eu vou fazer a própria emenda, eu já aproveito para esconder. Eu já aproveito para esconder a ponta que eu tenho aqui. Então, eu já coloco ela aqui, ó, por baixo mesmo, e já vou escondendo isso. Então, aqui é como se a gente estivesse começando uma nova carreira, tá? Eu costumo começar pelo meio aqui, então, fazendo as 3 correntinhas aqui no meio do quadradinho, ó, da esquina, tá vendo? Eu tô bem na esquina. Então, começo aqui. Coloco minha agulha no meio. Já laço direto aqui, ó, porque daí eu pego como se fosse um ponto. E faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Aí, eu vou fazer laço, passo por dentro, fico com 3 pontos. Laço, passo por dentro, fico com 2, laço, passo por dentro, fico com 2. Opa, com 2. Tenho 2 pontos altos. Novamente, laço, passo por dentro, fico com 3, fico com 2, laço, novamente, fico com 1. Aqui, então, uma correntinha e faço novamente isso. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltando aqui, então, ó como já tá vendo? A parte de trás, ó. Já escondi, já tô trazendo o fio. Vou continuar escondendo ele, mas eu posso cortar aqui também. Isso a gente deixa pro final. Agora, o que vocês vão visualizar aqui é de uma carreira para outra. Agora, aqui como a gente já tem um quadradinho maior, né? Então, a gente, o mesmo processo. 2 correntinhas, laço, passo por dentro e eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Ó, tá vendo? Ó como fica. Vai ficando assim. Então, a gente vai fazer essa carreira inteira até chegar nessa ponta, pra gente poder finalizar o quadradinho. Tem pessoas que fazem ele bem colorido. Então, já desde o meio aqui, ó, já faria, por exemplo, um verde aqui e o rosa, enfim. Aqui é um projeto, assim, uma amostra mesmo, para que vocês possam aprender a fazer o... Opa!
que é só uma amostra mesmo para que vocês possam aprender a fazer o quadradinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a volta para a gente poder finalizar. Quadradinho pronto. E a próxima etapa eu vou mostrar para vocês como fazer as emendas, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vivi Melo. No vídeo de hoje, eu vim compartilhar um tema, né, um assunto que para mim, por muito tempo, foi algo bem difícil, assim, de lidar, que é a timidez. Mas antes de a gente começar, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas esse conteúdo, né? Que pode de alguma forma aí ajudar também as pessoas que sofrem da timidez. Para começar, queria só assim, né, esclarecer um pouco que a timidez, ela na verdade é uma característica, né? Então você pode ser tímido, isso tá tudo bem. Mas o importante é a gente perceber, né, até que ponto essa timidez ela tá bloqueando você, ela tá causando algum tipo de sofrimento a você. E então vou contar a minha experiência e como, né, que eu consegui, eu estou conseguindo, na verdade, né, sair dessa situação. Acho que desde criança, na verdade, eu sempre fui tímida, sempre fui introvertida, né? Então eu nunca fui de chegar nos lugares, chamar atenção, falar alto, né? É uma coisa minha mesmo, né? Então é uma característica que eu tenho. Em alguns momentos, e isso foi passando, nunca tive essa dificuldade de me relacionar com as pessoas, mas conforme a vida adulta, principalmente, né, eu fui percebendo que muitas vezes eu deixei de mostrar para as pessoas a minha opinião, de falar um pouco quem eu sou, as coisas que eu gosto, e para que elas também tivessem a oportunidade de me conhecer. Então eu acabava evitando muitas vezes, né? Então eu evitava uma conversa ou evitava entrar em algum tipo de discussão, algum tipo de situação, porque com aquele receio de me expor, com aquele receio de sei lá, né? Tô falando alguma besteira, tô certa, tô errada. Então, em muitos momentos eu acabava deixando de falar, né, o que eu estava pensando, sempre com esse receio do julgamento e tudo mais. E aí, né, a gente vai amadurecendo, a gente vai passando por um processo de autoconhecimento e a gente vai percebendo que isso só está prejudicando, né, a nossa vida e impossibilitando aí que a gente conquiste coisas novas também, né? Então, já tem um tempo, assim, que eu comecei a pensar muito sobre isso, né? E aí eu fiz algumas terapias alternativas que foram me ajudando e fui me colocando também, procurando me expor, assim, um pouco mais, né? Então, falando o que eu penso, independente do que vou ter de retorno, né? E aí, especificamente, né, o ano passado foi quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais e eu comecei de uma forma, né, que pra mim foi mais confortável, que foi fazendo crochê, que é uma coisa que eu faço desde criança, e então eu fui atrás de alguma coisa que pudesse me impulsionar e que ao mesmo tempo eu me sentisse segura, né? Porque é um assunto que eu me sinto segura, então para mim esse processo acabou sendo mais fácil.
Então, as redes sociais, né, acabou sendo ali uma forma de dar esse pontapé inicial. E automaticamente outras coisas foram acontecendo. Então, até mesmo no dia a dia, no meu trabalho, em algumas reuniões, comecei a participar mais, falar um pouco mais e deixando também de lado, porque eu percebia muitas vezes que, na verdade, era algo que eu estava colocando, né? O que iam pensar, o que iam achar. Então, é muito mais um desconforto meu, né? Justamente por conta dessa timidez. Mas a gente sabe que não é um processo tão simples assim. Então, ao mesmo tempo, eu busco fazer isso com cautela, né? Entendendo também os meus limites, mas procurando cada vez mais ultrapassar essa barreira, né? E eu tenho sentido, tenho percebido, tenho me sentido muito mais segura. E no meio desse caminho também foi quando eu fiz a consultoria de imagem. Então, dentro da consultoria de imagem me ajudou muito, porque é um processo de autoconhecimento, sim, que fortalece a gente, que nos dá mais segurança. Então, foi juntando tudo. Juntando tudo isso, estou, né, cada dia me sentindo melhor. Para vocês terem uma ideia, num outro momento, quando eu ia gravar um vídeo, eu gravava pelo menos uns 30, 50, sei lá, acho que até mais. E muitas vezes eu acabava desistindo. E hoje, claro que ainda, né, tem muita coisa para melhorar, mas eu consigo, né, no primeiro vídeo, com pouca edição, eu já consigo passar o que eu quero, né, e ficar bem, assim. Quando a gente sofre, né, com a timidez, o nosso corpo, ele demonstra isso, né. Então, em outras situações, eu já estaria aqui com o coração acelerado, com as mãos suando, gaguejando ainda mais, né? Então a gente percebe que vai evoluindo quando você sente, né, que essas coisas elas vão diminuindo. Então já não é mais um sofrimento, né? Não é mais uma dor. E eu tive situações assim que foram bem desconfortáveis, porque as pessoas acabam não respeitando essa limitação, né, que você tem em relação à timidez, e as pessoas acabavam praticamente me empurrando assim para alguma situação de exposição que eu não estava segura para aquilo, assim, sabe? Então é como a sensação é como te jogasse numa jaula e tem um leão lá e você faz o quê? Sai correndo, né? E nem sempre é possível. Mas é um pouco disso, porque é um medo tão grande assim que a gente passa mal mesmo, né? Então acho que é muito importante a gente respeitar o outro e tentar ajudar, né, também. Eu tenho hoje 2 filhos, né, o mais velho, ele é tímido, e o mais novo, ele é completamente extrovertido, e isso desde pequeno ele já tem essa característica. Então é uma coisa que com o mais velho eu tenho trabalhado com ele, porque eu não quero que ele sofra, né, as coisas que eu sofri por conta da timidez. E infelizmente quando isso vem para a fase adulta, a gente acaba perdendo muitas coisas, né, e sofrendo cada vez mais. Então eu escolhi, né, sair dessa situação. Eu escolhi não me esconder mais, né, atrás da timidez, e fui em busca, porque sozinho a gente realmente não consegue, né? Então eu fui em busca de alternativas que pudessem facilitar tudo isso, né, e me ajudar e passar por isso, e hoje poder aí compartilhar com outras pessoas. Então, para quem de repente tá nesse processo ou se percebe dessa forma, né,
Acha alguma alternativa, começa com coisas que você se sente seguro e vai fazendo aos poucos. E aí você vai perceber que vai se sentir até mais leve, sabe? É como se você ficasse aprisionado ali. E aí o tempo vai passando e aí quando você olha, você fala, caramba, né? E aí, por quanto tempo mais? Então essa foi minha escolha, assim como eu, pode estar acontecendo com você, e eu espero de alguma forma poder contribuir, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Olá, sejam bem-vindas ao meu canal, eu sou a Vivi Melo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aquelas ecopads, que são os discos feitos de crochê, bastante utilizados para remoção da maquiagem, limpeza de pele, na hora do banho também. E o que é interessante porque elas são reutilizáveis, né? Então é super simples de lavar e depois é só você colocar para secar, usa essa alça. É também uma ótima opção para presentear suas amigas, seus familiares, ou também para quem vende as peças, né, de crochê. É uma opção para seus clientes, né, comprarem e presentear outras pessoas ou a si mesmas. Monta um kit com 3 peças normalmente, fica super, uma lembrança assim, bem interessante. Bom, antes da gente começar, para quem ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixar o like e comentários também, né, do conteúdo que vocês querem ver por aqui, tá bom? Vem pro vídeo. Bom, para essa receita vamos precisar do fio barroco 100% natural. Ele não tem tingimento, é um fio super macio. Tô usando uma agulha número 3, mas pode usar uma 2,5. E também uma tesoura. Para começar, faremos então, vou tirar aqui da frente, faremos então 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente junta as 2 pontas, a primeira e a última. Às vezes o ponto tá um pouco mais fechado, é um pouquinho mais difícil de encaixar. Então, juntou aqui. Dentro desse círculo, nós faremos 12 pontos altos. Então, aqui, 2 correntinhas para começar. Eu já vou aproveitando essa ponta, já deixando por dentro. Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho 2, né? Contando com a minha correntinha. 3. 4. 5. 6, opa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dependendo do seu ponto, conforme você fizer, se ficar muito espaçado, você pode fazer até 14, fica bom também, que aí ele fica mais
juntinho não fica sobrando espaço. Então, eu vou fazer 14 aqui, porque o meu ficou um pouco mais largo. Aí, aqui a gente junta com a última ponta. De forma aí a nossa base. Daqui, continuaremos, então. Aqui, então, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto. Em toda essa carreira de cima. Então, já tem um, que é a nossa primeira, né? Com 2 correntinhas. 2. 3. Mesmo ponto, 4. 5. 6. E a gente vai, então, de 2 em 2 pontos altos até o final. Já volto com vocês. Chegando aqui no final, então, vou fazer o último ponto alto pra gente juntar essa carreira. Então, laçar, só passar aqui por baixo da alça, faz um ponto baixíssimo. Ele vai ficar assim. A mesma coisa, então, pra gente continuar a terceira carreira, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo ponto, no mesmo buraco, né? E a gente vai fazendo ponto altos até chegar no final da carreira. Vou fazendo aqui e volto com vocês. Bom, chegando aqui no final da terceira carreira, então, faço o último ponto alto aqui, dentro do mesmo ponto, junto nessa última alça, faço um ponto baixíssimo. E a partir daqui, a gente vai começar a fazer pontos baixos sobre toda a carreira. Então, faço uma correntinha e inicio pontos baixos até chegar no final dessa carreira. Vamos fazer juntos aqui. Ele já vai ficando mais, tá vendo? É um ponto mais fechadinho, né? Então, eu vou fazer até o final e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, nessa carreira, a gente tem 2 formas, né, de terminá-la. Por quê? Tem o modelo com a alça, que a pessoa pode usar para pendurar, né? Quando for lavar, usa para pendurar. E pode ser feito também sem alça. Então, se você optar em fazer com alça, vai precisar fazer aqui, antes de fechar, 10 correntinhas para alça. Então, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Se você optar em não fazer a alça, aí só ir até o final. Aí, aqui a gente une e faz um ponto baixíssimo. O que vai acontecer aqui? Essa próxima carreira já é a carreira de acabamento, que ela fica assim, ó. Essa é a carreira que dá realmente bastante diferença, né? Pro nosso ecopad aqui. Então, a gente vai trabalhar até o final novamente. Então, aqui, a gente vai sempre começar com ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz uma correntinha. Nesse próximo ponto, passa por dentro, dá uma laçada e faz um ponto baixíssimo. Ele já é um pouquinho mais complicado, né, assim, pra quem tá fazendo a primeira vez, mas não é nada muito difícil, tá?
Então, fez aqui, ó, ponto baixo, uma correntinha, passa por baixo, laça, ponto baixíssimo. Aí, ele já começa a fazer, dá uma impressão de zigue-zague. Vou fazer mais alguns pra ficar mais visível aqui pra vocês. Então, ó, estamos aqui no ponto baixo. Sempre que tiver nessa parte de cima, é uma correntinha que precisa fazer. Passa por baixo, dá uma laçada. Tem duas correntinhas, tem duas argolas na agulha, tem duas laçadas na agulha e faz o ponto baixíssimo. Então, fez o ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vai, passa por dentro, tem duas na agulha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, passa por dentro, laça, ponto baixíssimo. Uma correntinha, tá vendo? Ó, como já vai ficando diferente aqui, ó. Então, a gente vai fazendo assim até o final, né? Até o último ponto antes de chegar à alça. Então, mais uma vez, passa por dentro, opa, perdão, já tem aqui já fizemos aqui, né? Uma correntinha, passa por dentro, dá uma laçada, tem dois na agulha, faz o ponto baixíssimo, tá bom? Então, vou continuar aqui e volto com vocês. Bom, chegando aqui, né, na última etapa, então, aqui... tô com ponto baixo, faço uma correntinha, passo por dentro, dou uma laçada, faço ponto baixíssimo. E aqui, eu já tenho a alça, eu já vou direto pra alça e já faço um ponto baixo dentro da alça. Na verdade, são 14 pontos, né? Dentro da alça. Então, 2, 3, esse pode estar juntando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai puxando, cadê os 14? 11, 12, 13, 14. Ele fica bem, deixar a alça um pouco mais durinha, com 14 pontos, ó. Vendo? Aí, aqui, a gente faz um ponto baixíssimo por cima do último ponto aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Corta aqui e deixa só um pedaço pra arrematar. Faz passa por dentro aqui, né, pra fechar. E aqui a gente esconde toda essa ponta, né? Pode ser com uma agulha de tapeçaria, ou também você pode ir pegando com a própria agulha, ó, passando por dentro aqui, ó. Opa. Agulha de tapeceiro, né? E aí, você vai puxando e vai escondendo tudo isso daqui. E aqui, como a gente já escondeu, não ficou ponta nenhuma, mas caso fique, você pode ir puxando também com uma agulha e escondendo aqui dentro. Então, ó, esse é o avesso, esse é o lado direito. Eu tenho colocado
feito kits, né? Coloco numa caixinha e fica 3 peças, né? É uma super lembrança, um super presentinho, assim, né? Pra gente dar para os nossos clientes ou para os nossos clientes comprarem para presentear alguém. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receita, uma receita super rápida.